Se tem falado muito ultimamente sobre a criação de videoaulas, sobre a criação de atividades interativas para se enviar para os alunos. Mas agora, uma preocupação que eu vejo surgindo entre os professores dos grupos que eu acompanho é sobre como fazer a avaliação de todo esse material, de todas essas aulas que estão sendo oferecidas para esses alunos. Meu nome é Nelly, eu sou professora e tenho formação a nível de pós-graduação em informática e em educação. Trabalhei vários anos acompanhando professores, dando capacitação tanto em avaliações quanto na utilização de ferramentas, de recursos de informática para serem utilizados em suas salas de aula. E é isso que eu faço. Eu dou o acompanhamento pedagógico sobre a utilização de ferramentas para utilização dentro da sala de aula, ainda que não sejam programas especificamente feitos para a educação, mas eu estudo e crio metodologias para a utilização, para a adaptação de ferramentas de preferência gratuitas, de código aberto, que são encontradas na internet e que os professores possam utilizar em sua sala de aula. Quando me perguntam qual é a melhor ou quais são as melhores, a minha resposta é o critério que eu utilizo para mim. A melhor ferramenta, o melhor aplicativo, o melhor recurso é aquele com o qual eu me sinto mais confortável. O que eu não posso perder de vista é que quando eu faço uma videoaula, o meu objetivo é proporcionar conhecimentos, sejam eles relativos a fatos, lugares, personagens, linguagens, terminologias. Eu posso utilizar para construir uma linha de tempo, para demonstrar estruturas, tanto físicas quanto biológicas, quanto sociais. Então, esse é que é o objetivo principal da minha videoaula, é a construção do conhecimento. E isso eu não posso perder de vista. O que eu acredito ser importante é que não importa qual seja o recurso que eu vou utilizar, mas ele precisa ser descomplicado para quem ensina, para nós professores que já temos tanto trabalho, e ele também tem que ser interessante para quem aprende. Então, nós precisamos conseguir estabelecer esse vínculo, essa ligação com o nosso aluno através do recurso midiático, né? Através da tecnologia. Nós já temos produzido uma série de materiais para ensinar. Nós estamos então num ponto em que nós precisamos pensar em materiais que nos ajudem a criar estratégias mais eficientes de avaliação da participação da aprendizagem do nosso aluno. Sempre tendo em vista que o sentido da avaliação é dar visibilidade para a aprendizagem. Então, do ponto de vista do professor, o que nós precisamos, o que nós estamos fazendo é coletar evidências de que os alunos estão se engajando com aquilo que nós estamos propondo. Então, esse é o pressuposto da avaliação, de qualquer avaliação. E ainda mais nos tempos em que nós estamos vivendo de ensino remoto, que nós não estamos acompanhando um aluno tão de perto quanto nós estamos acostumados. O foco da avaliação, então, é dar visibilidade ao processo de aprendizagem dos alunos, a essa busca e melhoria do próprio processo de aprendizagem. Então, o foco não é rotular ou nivelar os alunos. Então, eu parto desde o entendimento do tema até a capacidade de resolver situações, problemas, utilizando as informações que aquele tema me fornece, ou que aquele tema fornece para o aluno. Esse é um tema super interessante. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula especificamente sobre a construção de rubricas de aprendizagem. Deixa aí no comentário que depois a gente combina, se vocês quiserem. Então, como eu disse, hoje nós vamos utilizar, na nossa aula, eu vou falar sobre dois exemplos, ou sobre duas estratégias,
que é o envio da tarefa em etapas menores e utilização de questionários para poder fazer o levantamento da aprendizagem dos alunos. Esses dois livros, são livros digitais interativos. Depois eu vou passar ainda na segunda parte dessa aula, eu vou mostrar para vocês onde vocês baixam, como vocês baixam esse livro. É um programa é um aplicativo de código aberto, então a utilização dele é livre. E eu criei várias atividades, estou experimentando várias possibilidades de utilização nesse livro digital. Inclusive, eu estou criando um curso, eu vou abrir as inscrições na semana que vem, e nesse curso eu vou trabalhar algumas das várias possibilidades que eu venho descobrindo de utilização desse livro digital interativo, incluindo essas atividades que vocês vão ver nessa aula de hoje. O primeiro livro é para quem está assistindo essa aula, vocês receberam o link desse blog para poder entrar nesse blog. Então, vocês veem que tem atividades de vários tipos. Tem um e-book falando sobre netiqueta. Tem uma história que foi retirado do projeto A Cor da Cultura. Tem um livro de geometria. Tem várias atividades que vocês vão ver que ele é para o ensino fundamental, é mais voltado para as crianças. Mas só que eu fiz esses últimos livros justamente voltado para um público mais adolescente, mais adulto, para vocês verem que as possibilidades de utilização do livro, elas não se restringem às atividades de alfabetização. Clicando aqui, nós temos esse livro sobre biomas brasileiros. Dependendo do grau de profundidade que vocês queiram utilizar, queiram explorar, ele pode ser utilizado para alunos de várias idades. Deixa eu me diminuir aqui um pouco, porque eu estou na frente aqui do livro. Então, olha só, quando nós formos explorar o livro digital, vocês vão ver que ele tem um visual um pouco diferente disso que vocês estão vendo aqui. Mas justamente porque, como eu disse, eu gosto de explorar algumas possibilidades novas, diferentes. Então, nesse livro, eu já fiz para alunos um pouco maiores. Ele tem um visual menos infantil. Então, o que eu fiz? Eu gravei uma videoaula, tirar o som. Eu gravei uma videoaula em que eu vou fazendo um resumo sobre os principais biomas brasileiros e logo em seguida o aluno ele é convidado a fazer algumas atividades. Isso está explicado aqui. Então, assista o vídeo e faça as atividades. Então, para que a sua atividade seja realizada, conte, né, como realizada, não se esqueça de clicar em conferir. Então, aqui eu tenho o vídeo, o aluno vai assistir o vídeo e logo em seguida ele já vai começar a fazer algumas atividades com base naquelas informações que eu dei durante a videoaula e, claro, eu posso também implementar isso. Por quê? Para colocar o vídeo aqui dentro do livro, junto com as atividades, ele não pode ser muito grande, ele não pode ser muito pesado. Aliás, essa é a grande vantagem que eu encontrei desse livro interativo. Você pode mandar em torno de 50 atividades para o aluno, e o livro todo ele não pesa mais do que 10 MB. Então, para quem precisa enviar atividades pelo WhatsApp, por exemplo, fica muito interessante. Então, aqui tem vários tipos de modelos de exercícios. Eu posso pedir para o aluno escrever também a resposta dele aqui.
Olha só, à medida que eu vou fazendo, ele vai gravando as minhas respostas. Tem quebra-cabeças, tem jogo de memória e um grande número de outras atividades. No total, o livro ele traz 51 opções de atividades. Mas nessa aula nós estamos falando especificamente sobre questionários. E aqui, quando eu clico, eu posso colocar isso aqui em tela cheia, viu, gente? Para poder ficar mais fácil para jogar. E quando eu clico aqui em informação, ele vai mostrar o meu relatório de atividades. Isso aqui que é interessante. Eu tenho a opção de imprimir as minhas respostas. Ele já me dá o relatório do aluno. Então, aqui eu tenho o meu nome, professora. Esse aqui é a versão do programa, o programa se chama Edilin. Eu posso imprimir, eu posso pedir para o aluno fazer um print dessa tela e me mostrar. Eu tenho aqui esse outro livro de geometria, que também é criado com o mesmo programa. Então, veja aqui. Então, como eu disse, esse livro foi feito em duas etapas. Então, nessa primeira etapa, eu tenho aqui a apresentação do tema e o aluno tem a oportunidade de fazer vários exercícios de fixação. E eu tenho um segundo livro que ele foi feito especificamente para avaliação. Então, de novo, eu tenho aqui na primeira tela, que seria a minha primeira página, eu tenho uma informação que o aluno vai precisar recorrer a ela. Aqui eu já experimentei um outro tipo de questionário, que são os questionários do Google Docs, que a gente pode incorporar. Aqui esse livro ele foi feito especificamente para avaliação do aluno. Aqui o aluno ele vai responder a diversas questões sobre aquele vídeo, ele vai me enviar as respostas e em seguida eu posso fazer outro tipo de avaliação. Eu posso colocar vários tipos de avaliações, vários tipos de respostas. No meu caso, eu coloquei exercícios de matemática também. Mas a ideia é justamente isso, é demonstrar o potencial que esse material, que esse livro digital tem para nos auxiliar durante as nossas aulas remotas. Então, ele tanto serve para nós colocarmos a informação, o nosso vídeo, junto com os exercícios, como também podemos utilizar para fazer as nossas avaliações de conhecimento dos nossos alunos. Então vamos lá ver como é que isso funciona? Eu vou mostrar para vocês passo a passo como vocês baixam o livro e vou mostrar alguns exemplos de algumas atividades para vocês começarem a explorar esse potencial. O que eu tenho utilizado é o Edilin, ele é um aplicativo gratuito. Eu baixo aqui no programa da Educalin. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu venho aqui em baixar. Se você tiver o computador Linux ou usar um Mac, você tem as versões aqui também. Eu vou baixar, só para o Windows só tenho 32. Até por conta disso,
eu não vou baixar ele na área de programas. Ele é um aplicativo zipado. Então, para evitar futuramente algum tipo de problema com o meu computador, com os programas do meu computador, então eu criei uma pasta aqui na área de trabalho. Você pode criar em meus documentos, na sua área de download. Eu criei aqui na área de trabalho, fica mais fácil para acessar. É uma pasta com o nome Edilin. Então, eu vou baixar esse programa aqui para dentro dessa. Nós também vamos precisar de um outro programa, que é o pzip, para descompactar esse arquivo do Edilin que eu acabei de baixar. Uma coisa, gente, sempre que vocês forem baixar algum programa, procurem baixar na página do programa. E procurem sempre conferir se esse cadeadinho aqui ele está fechado. Isso é um procedimento mínimo para vocês manterem a segurança do computador de vocês, para evitarem vírus, evitarem cavalos de Troias dentro do computador. E sempre procurem baixar programas dentro da página do programa. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui vou baixar a versão, né, de 64 bits, que é o meu computador. Na verdade, vocês só precisam seguir aqui, é só clicar, né, para poder fazer o download. Como eu já tenho ele no meu computador, eu não vou baixar de novo, para não dar algum tipo de problema, tá? Então, eu vou deixar o link aqui da página para vocês poderem baixar depois o programa, e é simplesmente baixar. Depois vocês dão 2 cliques na pasta que estiver aqui para poder fazer a instalação do programa. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre a instalação, é só deixar o comentário aí embaixo do vídeo que eu deixo depois uma explicação complementar. Então eu já tenho aqui o meu arquivo do Edilin baixado e eu já tenho também o meu descompactador que está baixado. Então eu simplesmente venho aqui, clico com o botão direito em cima dessa página. Olha só, meu pzip já está, já aparece aqui porque eu já baixei, já instalei. Então eu venho aqui em extrair. Então olha só, ele vai abrir algumas opções aqui para mim. A única coisa que eu preciso fazer eu posso pedir para ele fechar o programa, né, o extrator, depois o descompactador, depois de concluída a tarefa. Então, só marcando isso aqui. Veja se você está na página correta, né, se é realmente nesse local que você quer colocar o programa. Senão você vem aqui e escolhe uma outra pasta, mas eu já criei essa pasta aqui na área de trabalho para o Edilin, justamente para isso. Então eu vou clicar em OK e ele vai fazer rapidinho. Ele já extraiu já fez a extração do programa do Edilin. Então eu simplesmente agora eu vou dar 2 cliques nessa pasta para poder abrir o programa Edilin. Ele está aqui, ó, é só procurar onde está escrito aplicativo. Agora que nós fizemos a instalação do programa do Edilin, quando nós abrimos, ele mostra essa tela para nós. Nós temos aqui os botões para adicionar um novo, começar um novo livro, para abrir um livro existente, propriedades, salvar à medida que nós fazemos, exportar páginas e importar. Isso nós vamos ver cada um deles. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós iniciamos a construção do nosso livro digital é escolher a pasta onde estão todas as imagens, todos os recursos que nós vamos utilizar. Eu já criei essa pasta. Então, vocês vejam que aqui do meu lado esquerdo abriu uma lista
com várias imagens. Eu tenho realmente todas as imagens que eu já usei ou que eu pretendo usar em um livro digital. Por que isso? Porque quando eu trabalho com o Edilin, todos os recursos que eu vou utilizar, se eu for utilizar sons, se eu for utilizar vídeos, se eu for utilizar textos, todos eles precisam estar dentro de uma mesma pasta. Mas não se preocupem, eu tenho uma quantidade enorme, eu nem sei quantas imagens eu tenho aqui. Tudo que eu vou encontrando na internet que eu acho que eu vou poder utilizar em alguma atividade futura, eu vou colocando aqui. Mas não se preocupe, porque quando eu salvo, quando eu exporto o meu livro, ele pega somente aquelas imagens que eu realmente utilizei. E por isso que ele não fica também pesado. Então vamos lá. Vamos colocar o nosso nome, o nome do nosso livro como teste. Aqui, nessa região, é interessante vocês utilizarem somente minúsculas, sem caracteres especiais, sem espaço, porque quando eu vou exportar esse livro, ele vai ser transformado para a linguagem HTML. Se tiver espaço, se tiver caracteres especiais, pode ser que ele interprete, ele não consiga interpretar e aí dê algum erro na hora de salvar na hora de exportar o seu livro. Então, é letra minúscula, sem espaço, sem caracteres especiais. No máximo, você pode colocar um tracinho, né? Ou número também, mas sem espaço. Logo em seguida, eu posso colocar um logotipo no meu livro. Como é que eu adiciono as minhas imagens? Eu clico aqui no nome e arrasto. Depois eu vou abrir a página e vocês vão ver a aparência. Eu posso colocar um arquivo de ajuda. Por exemplo, se eu for trabalhar matemática e eu tenho um arquivo que são tabuadas, por exemplo, eu posso carregar essa imagem para cá. Então, o aluno, à medida que ele vai fazendo os exercícios, ele pode recorrer à ajuda. Esses botões aqui, esse de informação, são os relatórios das atividades que o aluno faz. Aqui é para habilitar os sons e aqui é para habilitar para ele colocar em tela cheia. Então, eu sempre deixo marcado esses 3 ícones aqui. O fundo nós podemos deixar branco ou mudar para a cor que eu quiser, só para a nível de experimento, eu vou colocar uma cor no fundo. Eu posso colocar uma banda, eu deixo branco porque é onde a gente, nessa banda é onde vai aparecer os textos, os enunciados dos nossos exercícios. Então, eu prefiro deixar branco ou deixa desmarcado. O texto também, geralmente eu deixo em preto. Agora, aqui sim eu vou dar um título para o meu livro. Aqui eu posso utilizar os caracteres especiais, posso colocar em maiúsculo, colocar um teste de Edilin, posso colocar exemplos de atividades, o autor eu coloco meu nome, que a hora que o aluno fizer o relatório, vai aparecer o nome do livro e vai aparecer o nome do professor, no caso, o autor do livro. O restante, normalmente eu não mexo, eu deixo habilitados os sons assim. Aqui são os feedbacks das avaliações. Então, o correto, eu normalmente escrevo só parabéns, incorreto, tente outra vez. Então, essa seria a configuração do meu livro digital. Aqui eu clico para adicionar as páginas. Eu posso adicionar vários tipos de exercícios. Eu tenho aqui um exercício de múltipla escolha, ou resposta múltipla. Então, quantos biomas existem no Brasil? E aqui, do meu lado, nessa caixinha do lado direito, eu marco qual é a resposta certa. Então, vamos ver como ficou? Então, eu venho aqui para ver como a minha página está ficando. Então, a minha página abriu aqui em um navegador, para que eu veja como ela está ficando. Então, eu tenho aqui o meu logo,
que eu coloquei livro digital interativo, é uma imagem que eu fiz. O nome do livro, que é o Teste Edilin. Aqui o subtítulo, exemplos de atividades. Aqui está a pergunta e aqui estão as opções. Então, eu vou marcar 6 é a resposta correta, eu já tenho a correção automática. Se eu marcar qualquer uma das outras, ele vai me dar a resposta, ele vai me dar, né, o retorno de que a resposta está correta. Se eu clicar aqui em informação, ele já me dá o meu relatório. Então, na questão 1, eu tenho aqui o meu resultado, né? Que eu acertei uma questão em uma. Então, eu tenho, até agora, eu estou com um rendimento de 100%. E a última vez que eu acessei, no meu caso, o último horário que o meu aluno acessou essa questão, esse livro digital, foi às 15 horas e 24 minutos do dia 3/8 de 2020. Vocês veem que esse livro digital é uma ótima maneira de se enviar atividades para os alunos e, ao mesmo tempo, receber um retorno praticamente imediato. Então, o tempo todo eu vou fazendo as atividades, eu vou montando as páginas, e aqui eu venho nesse visualizar e vou acompanhando como a minha página está ficando. Para acrescentar novas páginas, eu venho aqui, é só passar o mouse que ele mostra o que está escrito, então nova página. Eu venho e escolho uma outra atividade. Da mesma forma que eu posso acrescentar, fazer páginas novas, eu também posso importar uma página de um livro que eu já tenho. Então, como eu já tenho um livro pronto, eu vou importar, eu posso escolher quais as páginas eu quero importar, mas nesse caso eu vou importar quase todas. Então, do 3 ao 12. Então, pronto. Quando eu olho aqui, as minhas páginas já estão fazendo parte do meu novo livro. Então, vamos a elas. Aqui eu posso visualizar, e aqui eu vou navegando, e aqui eu vou navegando entre essas páginas. Então, eu tenho páginas com questões. Essa página aqui é uma atividade externa que eu utilizei um outro aplicativo, que é o Wordwall. Esse é do Edilin. Então, veja bem, eu posso reaproveitar páginas que eu tenho de outros livros, à medida que eu for criando, eu posso aproveitar páginas que eu já tenho criadas de outros livros. Então, isso eu acho que é o mais interessante desse aplicativo. Além do fato de você poder mandar um número grande de atividades, se vocês olharem aqui, você tem 51 opções de atividades. Eu já testei alguns livros e realmente um livro digital, em um único livro digital, você pode mandar essas 51 atividades, que elas estão divididas entre atividades de informação, de trabalho com palavras, tem as atividades que são com imagens ou imagens e palavras. Essas opções aqui de trabalhar com os jogos é muito interessante. Então, existe uma infinidade de atividades que você pode incorporar aqui no seu livro, que como são 51 atividades, nós vamos precisar de um tempinho a mais para poder fazer algumas delas. Então, já fica aqui o meu compromisso com vocês. Eu vou retornar, hoje eu quero fazer a apresentação desse material, desse livro. Eu quero chamar a atenção principalmente para isso aqui, que é a parte dos relatórios, onde aparece o nome do professor, da professora, aparece o nome da atividade, o nome do livro, e aparecem aqui as atividades, os resultados das atividades que o aluno fez. Então, isso para a gente eu acho que é um diferencial enorme nessa época agora, em que é difícil você fazer o acompanhamento dos
dos alunos. Inclusive, essa última coluna aqui, ela me fala quantas tentativas, porque o aluno ele pode ter acertado tudo. Talvez isso não diga muita coisa, mas quando eu olho essa coluna aqui, ela me informa quantas tentativas o aluno fez para poder chegar nesse acerto. Então, isso me dá também uma noção de como que está a apreensão de conhecimentos desse aluno. Então, eu convido vocês a fazerem a instalação, do livro. Vocês viram que a instalação dele é um procedimento simples. O cuidado que vocês precisam ter é criar uma pasta onde estejam absolutamente todas as imagens, todos os recursos que vocês vão utilizar para a criação dos seus livros. Vocês vejam que eu tenho aqui vídeos misturados com imagem, com apresentações, com planilhas. Não se preocupem com isso. Na hora em que vocês forem salvar o seu livro, ele vai fazer a escolha somente daquelas imagens, daqueles recursos que vocês realmente utilizaram. Então, vamos ver como é isso. Então, eu já fiz o meu livro. Eu já tenho aqui o meu livro pronto. Ele já está com todas as páginas. Eu já visualizei, já fiz a conferência. Já vi que está tudo certinho. Normalmente eu salvo esse livro, eu salvo o livro, e aí eu vou mexendo, eu sempre volto e vou fazendo modificações nele antes de exportar, porque depois que você exporta, é realmente o último passo. Então, eu venho aqui em exportar, eu vou fazer uma página teste, vou criar. Eu tenho que compactar, eu tenho que marcar essas caixas aqui para transformar no Scorn e transformar em Flash. Então, eu já escolhi o nome da pasta, o nome do livro já aparece. Eu posso mudar essas dimensões aqui do livro, mas geralmente eu não mexo. Isso aqui não precisa preencher, que o próprio programa depois preenche. Isso aqui também ele preenche. Isso aqui também ele preenche. Então, eu preciso preencher onde está escrito pasta de recursos, eu preciso dar um nome para a pasta onde ele vai ser colocado. E preciso marcar aqui as opções de HTML, de compactar, Flash, SCORM 1.2. Aí eu clico em publicar. Vejam que ele pergunta que a pasta de recursos não existe. Deseja criar? Ok. Então, pronto. Operação finalizada. Ele me mostra aqui. Então, o meu livro, ele já está criado na linguagem HTML. Só que agora eu preciso compartilhar e publicar esse livro. Então, para que eu possa compartilhar o meu livro, eu preciso fazer a publicação dele. Então, eu vou escolher o arquivo, que é aquela pasta zipada que eu acabei de criar. Vou enviar a página para o site para fazer a publicação do meu livro digital. E pronto, o meu livro já pode ser compartilhado. Eu posso colocar o meu livro, publicar o meu livro em um blog. Eu posso publicar o link do meu livro. Se eu uso o Drupal, por exemplo, eu posso mandar o link do arquivo HTML que está hospedado aqui nesse site para que os alunos acessem. O que eu normalmente faço é copiar esse código aqui com iframe e publicar isso no meu blog. Então, eu venho aqui, copio. Depois que eu copiei aquele link, aquele código, eu venho aqui, abro o meu blog, abro uma nova postagem
peço a visualização em HTML, aí eu colo, visualizo para ver se está tudo ok. Então, o meu livro ele já está aqui incorporado no meu blog. Então, está tudo ok, eu venho aqui e faço a publicação. Então, está aqui, o meu livro já está publicado no meu blog. Só fazer uma pequena correção aqui no código para aumentar a largura da página, para não ficar tudo tão emboladinho. Então, pronto. Então, aqui eu tenho o meu livro teste. Tem as páginas que eu coloquei. E aí, qualquer pessoa, no caso, qualquer aluno que tenha o link, que tenha o endereço do meu blog, ela pode entrar e pode realizar as atividades. Ele vai ficar hospedado. Ele vai ficar hospedado nesse site e aí quando o aluno entrar para poder fazer a atividade, ele me manda esse relatório. Então, hoje nós falamos um pouco sobre como criar avaliações para o ensino remoto utilizando o livro digital interativo com a criação de questionários. A minha sugestão de entregas em etapas, nós podemos utilizar para isso o livro digital interativo, o Edilim. Também a sugestão de pedir que os alunos se autoavaliem e, caso vocês queiram, nós podemos marcar a nossa próxima aula sobre rubricas de aprendizagem. Então, por favor, deixem seu comentário se vocês quiserem. A gente faz essa aula e eu programo essa aula para vocês no futuro. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e curte aí. Continuando a nossa conversa sobre tecnologias para aprender e ensinar, a nossa próxima aula será sobre 5 dicas de PowerPoint. Eu vou deixar o link na descrição da aula para vocês receberem, quem quiser receber o material dessa aula, o PDF, com essa apresentação. E também eu vou deixar um formulário para vocês serem avisados, para vocês receberem o link da nossa próxima aula. Então, por favor, cliquem, preencham o formulário, que eu vou enviar o link da nossa próxima aula para vocês por e-mail. Muito obrigada por assistirem, espero ter ajudado e qualquer dúvida vocês podem comentar e deixar aí abaixo que eu respondo sempre os comentários.